Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Bom, enquanto todo mundo vai entrando aí, não vou desativar os comentários por enquanto não, que eu gosto de ver o rostinho de quem vai entrando, de quem tá participando da live. Começamos esse projeto com essa live com slides, né? Digamos assim, na semana passada, onde eu falei um pouquinho sobre creatina. Então, hoje o tema é sono, composição corporal e saúde, né? Então, vamos manter esse padrão, acho que ficou bem legal, recebi uns feedbacks muito positivos desse estilo de live com slides, né? Para manter um cronograma, eu preparo sempre algumas perguntas que vão sendo respondidas, né? Voltou? Acho que tinha dado uma pausinha. Queria falar com vocês aí, enviar aqui, ó, nesse aviãozinho de baixo, enviar para alguns amigos, quem vocês acham que seria interessante escutar um pouquinho sobre esse assunto, quem quer aprender um pouco mais sobre isso daqui. E já vou adiantar para vocês, em quem ficar até o final, tem uma surpresa muito legal que nós aqui do Science Play preparamos, um conteúdo material muito legal, mas eu não vou dar spoiler, vou deixar para quem estiver no final, vai ter uma coisa bem legal que a gente preparou. Bom, enquanto isso, e aí Arthur, beleza? Giovana, vou desativar aqui os comentários, porque senão não fica ruim para vocês, né, para olharem o conteúdo dos slides, né, o conteúdo das imagens aqui. Então eu vou desativar, vão enviando para os amigos de vocês, vão fazendo isso que a gente já vai começar agora, beleza? Enquanto o pessoal tá entrando, vou já introduzir e contar o motivo dessa aula, o que eu preparei hoje para vocês. A minha história com sono e nutrição, ela começou desde quando eu era estudante de graduação, né? E é uma história bem curiosa, né? Engraçada, digamos assim. E vou contar ela pra vocês. Eu tava no ônibus, né? Eu ia de ônibus pra faculdade aqui em São Paulo, sempre cedinho, 6:30 da manhã, e toda vez o caminho do ônibus passava por um outdoor que tinha uma placa enorme de uma loja de colchão, uma loja de colchão muito tradicional aqui em São Paulo, e nessa placa tinha uma mensagem que, não sei se alguém de vocês já ouviu falar, mas que falava o seguinte: um terço da sua vida você passa dormindo. E aí eu ali, estudante de nutrição, falei, opa, caraca, eu não tinha noção de que um terço da minha vida eu passava dormindo. Então, se você pegar, por exemplo, os tempos de atividade física, né, da população mundial, né, então nem falando do Brasil, que cada vez mais o comportamento sedentário vem atingindo a população brasileira, mas o nível de exercício físico do mundo, ele é menos do que 25% do tempo que a gente passa dormindo. E há uma valorização, uma repercussão e uma busca por informação muito grande da nutrição para o exercício físico. E aí, desde então, aquilo começou a me chamar muita atenção. Falei, pô, será que não tem coisas a ver em relação ao sono e à nutrição? E aí comecei a estudar isso por fora da faculdade, porque ainda eu acho que é uma área que a gente pode dizer nova, mas não nova de ser recém-descoberta, mas a ponto de não ter tantos olhos voltados a ela, né? Então, recentemente começou a enxergar mais esse papel do sono na composição corporal, na saúde e também na performance esportiva, né? Então, hoje em dia a gente até considera um pilar essencial para a performance esportiva o descanso, o sono, né? E aí tem um grupo muito legal daqui da Unifesp, não sei se a Camilinha tá aí ainda, mas ela faz parte desse grupo daqui da Unifesp, que é um grupo muito forte aqui no Brasil que investiga isso daí. E hoje eu separei algumas coisinhas para a gente falar sobre sono e composição corporal. Então, o que a gente vai ver hoje, né? Então, aqui tem um roteirozinho de tudo que eu separei para a gente ver. E
E novamente, é um tempo aí muito legal para a gente poder entender um pouco melhor como isso funciona. E no final eu deixei um presente especial para todos vocês. E o que eu separei hoje para falarmos aqui, né? O que e como funciona o tão famoso ciclo circadiano, né? A gente ouve falar muito de ciclo circadiano, mas eu vou fazer uma explicação também bem breve sobre o que é e como funciona o ciclo circadiano. Quais são os principais motivos que hoje em dia a gente tem visto cada vez mais uma redução na qualidade do sono? Por quais motivos isso acontece? Se existe alguma relação dessa redução na qualidade do sono com a saúde? E se existe alguma relação com o emagrecimento ou ganho de massa muscular, o que nós chamamos de mudança de composição corporal, né? Então nós vamos discutir um pouquinho disso daí também. Cada vez mais a população vem buscando emagrecimento, cada vez mais é visto o excesso de peso na população e isso repercute na clínica, isso repercute na prática clínica. Muitos nutricionistas recebem cada vez mais pessoas que têm como principal objetivo emagrecer. E será que o sono não interfere nesse processo? Separei um material bem legal aqui para a gente falar também. Outra dúvida muito comum quando a gente fala de sono é se melatonina funciona, e atualmente tem se falado muito sobre triptofano. Será que também funciona para a melhora da qualidade do sono? E por fim, outras estratégias nutricionais que a gente considera efetiva para melhorar essa qualidade do sono. Então, isso é o que eu separei hoje para falar com vocês e conto com vocês para ficarmos aqui, para batermos esse papo, para termos essa discussão bem legal sobre sono, composição corporal e saúde, beleza? Então, vamos lá ao que interessa, ao conteúdo propriamente dito. Eu sempre gosto de começar, toda vez que eu dou palestra, toda vez que eu dou uma aula sobre esse tema, com essa frase: o sono é o nosso maestro metabólico. Por quê? Eu acredito fortemente nisso daí. E eu vou explicar um motivo bem simples pelo qual eu acredito e que está ilustrado nessa imagem abaixo. Muitas vezes a gente acha que sono é só, poxa, dormi bem, acordei cansado, acordei disposto no dia seguinte e tudo mais, mas não. Olha só o que essa imagem de uma revisão da Nature nos traz. Ela mostra que existem diversos tecidos do nosso organismo que são coordenados pelo ciclo circadiano. O que isso quer dizer? Que existem células dentro desses tecidos que sofrem uma influência muito grande do nosso ciclo circadiano. Ou seja, a funcionalidade dessas células, ela está também diretamente relacionada com o sono, se a gente pode pensar assim. Então, desde já, eu mostro para vocês que o sono ele tem uma repercussão metabólica muito grande. Se a gente pensar, aqui são só apenas alguns tecidos como exemplo, mas tem diversos outros. Mas olha só esses tecidos que é importante. Sistema nervoso central, músculo esquelético, tecido hepático, intestino, tecido visceral, gordura visceral, tudo isso sofre influência do ciclo circadiano. Por isso, com essa imagem, eu gosto de ilustrar essa frase, que o sono ele é o maestro metabólico, porque o sono e o ciclo circadiano coordenam diversas funções do nosso organismo, que muitas vezes a gente nem imagina. E aí, então, antes de tudo, vamos começar a falar desse famoso ciclo circadiano que a gente ouve muito por aí, né? O que seria esse ciclo circadiano? De uma maneira bem resumida, o ciclo circadiano, obviamente, ele é um ciclo que ele é controlado por uma sinergia, né? Uma associação entre dois hormônios, basicamente, o cortisol e a melatonina. E é a sinergia, as peculiaridades desse hormônio que caracterizam um ciclo circadiano adequado ou desadequado. E aí eu já entro num questionamento muito grande que eu vejo muito por aí, que é a importância do cortisol. Então, olha só como o cortisol ele é extremamente importante para o funcionamento desse ciclo circadiano. Vamos entender. Basicamente, o cortisol ele tem seu pico maior pela manhã, por volta das 6, 7 horas da manhã,
que é onde ele deixa aí, vamos dizer assim, coloca o nosso organismo para um sinal de alerta, para realizar ali as atividades do dia a dia, para deixar disposto para o dia que vem pela frente. E em conjunto a isso, ao final do dia, quando a gente pensa num ciclo circadiano adequado, esse cortisol tende a reduzir. E em conjunto a isso, a gente aumenta a produção de melatonina, que vai ter o seu principal pico por volta dali do período noturno, das 8 até as 10 da noite, onde, diferentemente do cortisol, ele prepara o nosso organismo para o relaxamento, para o sono. Isso seria o que deveria acontecer adequadamente. Só que o que a gente vê hoje em dia na maioria da população com esse estilo de vida atual é uma bagunça nisso daqui. É o cortisol elevado o dia inteiro e é aí que entra o problema. O cortisol não é um vilão. O excesso de cortisol, sim, vai gerar repercussões negativas no nosso organismo. Uma delas, disrupção no ciclo circadiano. E muitas vezes, em conjunto a isso, por conta dos nossos hábitos de vida do nosso paciente, a gente tem uma diminuição na produção de melatonina. E aí a gente forma uma bagunça danada no nosso ciclo circadiano que vai gerar uma série de complicações em relação ao sono. E aí daqui a pouquinho nós vamos discutir quais são as repercussões que a gente tem no nosso organismo com essas complicações relacionadas ao sono. Mas antes disso, vamos continuar falando sobre a tão famosa melatonina, né? Então, melatonina ela é um tema que foi muito alvo de polêmica há alguns anos atrás, né? Muito se fala, por que melatonina não é liberada no Brasil? Por que nos Estados Unidos eu consigo ter melatonina no chiclete, aqui no Brasil não funciona e tudo mais? Mas o que eu quero trazer para vocês nesse slide é que nós produzimos melatonina de maneira endógena. Nosso corpo produz melatonina naturalmente. E essa melatonina, ela é, ou pelo menos deveria ser, suficiente para adequar o nosso ciclo circadiano. Mas, novamente, por conta de todos os nossos hábitos de vida, a gente diminui e inibe essa síntese endógena de melatonina. E olha só como essa melatonina acontece de maneira endógena. Eu não quero aqui que vocês se apeguem a nomes de enzimas, quais são as reações e tudo mais. Eu quero que daqui a gente tire duas informações. A primeira dela, se vocês olharem aqui, a síntese de melatonina, ela tem como precursor a serotonina. E muitas vezes, isso já é uma coisa curiosa para a gente falar, que muitas vezes pessoas que têm inibição na síntese de melatonina são pessoas que estão associadas com risco de depressão. Justamente porque, diminuindo minha síntese de melatonina, eu também tenho baixos níveis de serotonina. Então eu tenho aí um risco maior para a incidência de depressão. E uma outra coisa que eu queria destacar com vocês é aqui, ó, esse primeiro quadradinho, triptofano, como o precursor inicial dessa síntese endógena de melatonina. E olha só que legal quando a gente pensa em triptofano, um aminoácido. Logo, a gente pode relacionar isso à nutrição. Então, de antemão, a gente já tem aí uma informação de que a nutrição ela tem uma ligação direta com a síntese de melatonina. Consequentemente, uma ligação direta com o nosso ciclo circadiano. Então, essa é a informação que eu quero que vocês guardem nesse momento, que síntese de melatonina, ela pode ser feita a partir do triptofano, de um aminoácido. Essa informação vai ser extremamente importante para mais para frente a gente discutir quais são as principais estratégias nutricionais para melhorar essa síntese de melatonina e, consequentemente, lá, próximo slide, então. O que é o problema que a gente encontra hoje em dia? É justamente hábitos de vidas como, por exemplo, trabalhos noturnos, exposição à luz artificial em períodos antes do sono, que vai acontecer o quê? Nesse quadrinho verde,
disrupção na síntese de melatonina, ou seja, eu vou reduzir minha produção de melatonina. E isso vai impactar diretamente aonde? Olha só a bolinha amarela, ritmo circadiano. Então, hoje, os hábitos de vida, qual é? Mexer no celular antes de dormir, assistir televisão antes de dormir, ou ficar no computador elaborando alguma demanda do trabalho até de madrugada antes de dormir. E muitas vezes o nosso paciente ele esquece ou não sabe que essa luz que vem do dispositivo eletrônico para os nossos olhos causa disrupção na nossa síntese de melatonina e, consequentemente, atrapalha o nosso ciclo circadiano. E isso é muito importante para a gente entender que os problemas de sono atuais estão relacionados ao nosso hábito de vida. E olha só, ainda nessa imagem, outras coisas que podem impactar nesse ciclo circadiano. Opa, dieta irregular. Mais uma vez eu tenho aqui uma associação de nutrição com ciclo circadiano. Então, cada vez mais eu tenho visto aqui, estou mostrando aqui que nutrição ela tem uma relação muito íntima com a qualidade do nosso sono. E do outro lado, é uma coisa extremamente recente que vem se estudando cada vez mais, que são essas expressões de genes associados ao ciclo circadiano, que é o chamado também de clock genes, que são aqueles reloginhos biológicos que a gente tem em diversos tecidos do nosso organismo que eu comentei no primeiro slide. Então, tudo isso tem impacto negativo a partir de hábitos de vida. Olha só essa foto mais abaixo, é uma foto tirada da NASA em 2016, onde ela mostra a poluição noturna no mundo inteiro. E a gente tem aqui nos períodos na imagem mais verde, né, nas zonas mais verdeadas, né, mais chamativas, são onde a gente tem as principais exposições à luz no período noturno. Então a gente tem ali os Estados Unidos, aqui no Brasil mais a parte do Sudeste, né? Então se a gente pega assim, fora da pandemia, mais numa situação normal, se passa aqui em São Paulo, por exemplo, na Avenida Paulista, num ambiente extremamente corporativo, é super tradicional, 11 horas da noite, meia-noite, você vê escritórios com todas as luzes acesas e as pessoas trabalhando até de madrugada. Então, este é um dos principais motivos da gente ter cada vez mais a redução da nossa qualidade do sono. E olha só que estudo legal, onde ele investigou pessoas do mundo inteiro e viu que 7 a cada 10 pessoas utilizam o celular antes de dormir. Pô, quem nunca fez isso? Eu faço isso muitas vezes, né? É muito difícil a gente colocar essa educação nas pessoas de evitar a exposição à luz artificial no período antes de dormir, porque virou um hábito. Então, a gente não pode ser profissionais da saúde hipócritas de falar, você não pode fazer isso e achar que o nosso dever está cumprido, porque a gente tem que entender que o contexto ele diz muita coisa sobre as nossas condutas, né? Então, o que eu quero trazer com isso? Cada vez mais tem sendo investigado que isso tornou um hábito das pessoas. Como fazer para melhorar isso daí? Então, alguns celulares já tem, se não tem, existem alguns aplicativos de celulares que chama Night Shift, que você tem aí um filtro que parece inibir essa luz prejudicial para o nosso ciclo circadiano. Mas fato é que ainda 7 a cada 10 pessoas no mundo utilizam o celular antes de dormir, e isso está associado a redução na síntese de melatonina, dificuldade para dormir, maior fracionamento do sono e, consequentemente, menor tempo e qualidade do nosso sono. Então, se a gente sabe o porquê, a importância do sono para a nossa saúde, a importância do sono para a nossa composição corporal, saúde dos nossos pacientes, composição corporal dos nossos pacientes, porque cada vez estamos dormindo menos. E isso não sou eu quem estou falando, são dados aí de associações renomadas, como por exemplo a Associação Brasileira do Sono. Então frequentemente a gente vê notícias como essas de que insônia, problemas para dormir,
fracionamento do sono, tudo isso tem acometido cada vez mais a população. E sono é sim um problema de saúde pública, porque 73 milhões de pessoas no Brasil sofrem com problemas do sono. Ou seja, pessoas que têm um desequilíbrio no metabolismo pelo simples fato de não dormir. E aí é onde a gente entra no tema da nossa aula de hoje, que é quais são os impactos disso daí para o nosso paciente, para a composição corporal e para a saúde, né? Então, com certeza, nós já vimos que isso traz uma repercussão negativa. E de agora para frente a gente vai ver quais são essas repercussões e como contornar isso daí, beleza? Convido vocês a fazerem uma reflexão comigo, que isso me marcou bastante numa aula que eu estava assistindo, e para a gente poder fazer um início de relação entre sono e nutrição. Você, profissional da saúde, estudante, já ouviu falar dessas coisas? Resistência à insulina, resistência à leptina, aumento de inflamação, esteatose hepática não alcoólica, transaminases elevadas, excesso de cortisol, colesterol total e frações alteradas, triglicérides elevados, disbiose intestinal, alterações tireoidianas. Com certeza você já ouviu falar dessas coisas. E o que eu gostaria de te convidar para refletir é que, pelo menos para mim, cada vez mais eu tenho ouvido falar dessas coisas. Cada vez mais tem chegado paciente no consultório com algumas dessas alterações. E será que isso não está associado ao prejuízo, à dificuldade de dormir de cada vez mais da população? Como que está o nosso cenário da saúde atualmente? Olha só. Se a gente pensa em doenças cardiovasculares, eu até coloquei um vídeo no meu IGTV essa semana falando justamente sobre isso daqui. Se a gente pensa em doenças cardiovasculares, a gente tem 18 milhões de mortes anualmente que tem como causa esses eventos cardiovasculares. É uma das principais preocupações mundiais, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, de organizações renomadas. 18 milhões de mortes anualmente no mundo inteiro por conta de doenças cardiovasculares. É uma das maiores causas de morte no mundo inteiro. Brasil se destaca, tem tanta coisa para se destacar, mas olha só, ele está entre o top 10 do mundo inteiro com maior índice de doenças cardiovasculares. Será que isso não tem relação com a má qualidade do sono? Vamos seguir com o nosso questionamento. Como está o nosso cenário de saúde atual? Doenças crônicas não transmissíveis, e aqui eu destaco a diabetes tipo 2. Número de brasileiros com diabetes tipo 2 cresceu quase 70% nos últimos 10 anos. Isso é extremamente grave, ainda mais se a gente parar para pensar que o diabetes é uma doença silenciosa e muitas vezes existem pessoas portadores da diabetes tipo 2 que ainda nem são diagnosticadas. Novamente, será que isso não tem uma relação com a má qualidade do sono, com dormir cada vez pior, com hábitos de vida cada vez prejudiciais para o nosso ciclo circadiano? Vamos ver o que a literatura científica nos diz a respeito disso daí. Então eu gosto muito desse artigo, né? Tanto pelo título quanto pela imagem que ele coloca, né? Ele é até uma coisa muito investigada lá nos Estados Unidos, né? Que eles chamam de síndrome das pernas inquietas, que nada mais é do que pessoas que possuem dificuldades de ter uma noite de sono adequada com qualidade, pessoas que têm uma fragmentação do sono muito grande. E aí, eles mostram que essa fragmentação do sono, ou seja, privação parcial do sono, está associado a algumas repercussões metabólicas. Olha só aqui, em verdinho, o que causa essa privação parcial do sono. Aumento do estresse oxidativo, aumento da inflamação crônica, distúrbios metabólicos, redução da nossa função neural e prejuízo na função vascular. Tudo isso, em conjunto, vai levar o quê?
aumento do risco de doenças cardiovasculares. E se novamente a gente retorna para o slide anterior, esse daqui, onde a gente vê que doenças cardiovasculares é uma das maiores causas de doenças do mundo todo, será que cuidar do meu sono, cuidar do sono do meu paciente, não seria uma baita estratégia nutricional para a gente contornar esse cenário da saúde? Olha só, mais um artigo científico fazendo uma comparação de quem dorme bem e de quem tem uma má qualidade do sono. E isso não é só em idoso não, tá, gente? Olha só nas primeiras duas barrinhas do gráfico. Pessoas com menos de 40 anos tendem a ter um colesterol total maior do que quem dorme bem. Novamente, será que cuidar do sono não seria uma estratégia eficiente para a gente melhorar a nossa saúde vascular? Eu levanto a bandeira que sim. E agora, vamos falar sobre metabolismo da glicose. Olha só que legal, esse artigo, ele é da Shona, e inclusive ela é uma pesquisadora que vai estar no evento internacional dos dias 12 e 13 de junho, o e-Nutrition, é realizada aqui pela BF Eventos em conjunto ao Asker de Kendrup. Então quem não olhou, convido vocês a conferirem a programação, o evento 100% internacional, e ela é uma das maiores pesquisadoras da área de sono. Ela é uma australiana que mais publica sobre sono. E olha que legal esse artigo dela, onde ela mostra que já uma privação de sono aguda, ou seja, hoje, se eu não dormir direito, eu já tenho repercussões metabólicas sobre isso. Impacta diretamente no metabolismo da glicose. E o que é que eu estou falando? Aumenta os meus níveis de glicose sanguínea, consequentemente, aumenta resistência à insulina, e isso vai ser um baita fator de risco para aumentar a incidência de diabetes tipo 2. Então, os estudos são bem categóricos, mostrando que privação de sono está sim relacionado ao aumento do risco de resistência à insulina, que pode gerar uma diabetes tipo 2. Então, se a gente volta novamente aqui, onde quase 70% de número de pessoas diabéticas no Brasil cresceu nos últimos 10 anos, e a gente volta naquele slide mostrando que cada vez mais as pessoas têm dormido menos, será que isso não tem uma associação? Será que novamente não seria uma estratégia extremamente relevante para a gente considerar quando a gente busca melhora da saúde dos nossos pacientes? Então, afirmo para vocês e concluo essa primeira parte da saúde que sim, cuidar do sono é um pilar essencial para a gente ter manutenção da saúde. E eu falo manutenção da saúde, seja preventivo ou seja terapêutico. Então, eu posso prevenir essas doenças crônicas não transmissíveis, que é a melhor estratégia. Eu sempre gosto de fazer uma brincadeira com o Titanic, né? Que eu sempre remeto isso à situação da saúde no Brasil. Eu sempre costumo brincar falando que o que aconteceu no Titanic. O navio estava lá, os comandantes estavam lá, todo mundo distraído. Aconteceu o acidente, por quê? Porque eles viram o iceberg quando já não havia mais tempo para contornar, não havia mais tempo de fazer uma curva a ponto de evitar o acidente. E eu sempre falo isso, que é o que acontece com os nossos pacientes, que é o que acontece com a população brasileira, onde espera ter um diagnóstico de doença para procurar um nutricionista, para procurar um profissional da área da saúde. Então as pessoas esperam acontecer para vir buscar. E o que eu acho que com certeza melhoraria muito o cenário de saúde do Brasil atualmente seria a gente usufruir de estratégias da área da saúde ao invés de terapêuticas para preventivas. Então, prevenir é aquele ditado que minha mãe gosta muito de falar: prevenir é melhor do que remediar. Então, utilizar o sono é uma estratégia extremamente importante tanto para a prevenção quanto para estratégias terapêuticas e melhora da nossa saúde. Beleza? E agora, vamos falar um pouquinho mais sobre a implicação do sono na composição corporal. O que eu gosto muito de falar,
porque passa desapercebido por muitos nutricionistas. Eu, por exemplo, quando comecei a atender, antes de ter toda uma noção da importância do sono da composição corporal, esquecia e não dava importância na anamnese para a qualidade do sono do meu paciente. Hoje eu levanto a bandeira de que isso deve ser uma avaliação essencial do profissional da área da saúde. E aí existem diversas maneiras para fazer isso, né? Embora o nutricionista ele não possa prescrever o exame padrão ouro para avaliar a qualidade do sono, existem hoje em dia as escalas que você pode utilizar ali no seu consultório para você ter uma noção da qualidade de sono do seu paciente. E aí, já vou dar um spoiler aqui, já que a gente está no meio da live, que no final dessa live eu vou liberar para vocês algumas escalas validadas pela literatura científica para vocês aplicarem no consultório de vocês e avaliar a qualidade do sono dos seus pacientes. Então são escalas simples, didáticas, ilustrativas, onde o paciente ele preenche ali de 0 a 10 ou marca um X onde ele se sente, o que ele sente no dia a dia, que te traz um resultado muito legal quando a gente pensa em qualidade do sono, beleza? Então fiquem aqui até o final, que essa é uma das surpresas que vai ter no final para vocês. E aí, voltando a falar sobre sono e composição corporal. Eu sempre gosto de fazer esse questionamento. Eu fiz esse questionamento no meu Instagram hoje, no Instagram do Science Play, para mostrar para vocês que muitas vezes eu ouço falar por aí que paciente quer emagrecer, só consumir menos do que gasta, só ter um balanço calórico negativo, né, trazendo para a parte da nutrição. Mas será que é só isso mesmo? Então, eu gosto muito desse estudo, onde ele pega indivíduos com sobrepeso e obesidade, 36 indivíduos com sobrepeso e obesidade, e esses autores, eles dividem esses indivíduos em 2 grupos. Ambos os grupos estavam consumindo menos do que gastavam. Ambos os grupos estavam fazendo dieta hipocalórica. Uma dieta idêntica e hipocalórica. Qual era a diferença entre os grupos? Um tinha um sono normal, o outro tinha a redução de 1 hora de sono por noite, 5 vezes na semana. Quem nunca, né, gente, deixou de dormir ali 1 hora de sono por noite por conta de alguma atribuição, por conta de algum estudo, por conta de ter que montar a dieta do paciente, né? Quem nunca deixou ali o sono de lado para cumprir com alguma obrigação e sempre achou que 1 horinha a mais, 1 horinha a menos não vai fazer diferença, né? E olha só, quando a gente pensa em emagrecimento. O grupo 1, que dormiu bem, teve a noite de sono adequada, ele perdeu peso. E esse peso foi, em sua maioria, percentual de gordura. Enquanto o grupo 2, que teve ali a redução de 1 horinha por noite, quase nada, né? 1 horinha, perdeu peso também. Porém, a maioria desse peso de massa muscular. E quando a gente pensa em emagrecimento, não é o tema da live, mas é muito importante falar isso daqui. Quando a gente pensa em emagrecimento, eliminar massa muscular é um baita tiro no pé. Por quê? Porque o tecido muscular é um dos tecidos mais metabolicamente ativos do nosso organismo. Então, perder massa muscular no processo de emagrecimento é também eu desacelerar o meu metabolismo, é eu reduzir minha taxa metabólica basal, por exemplo. Então, vou até dar um exemplo para vocês, eu gosto muito de falar disso daqui. Às vezes chega no consultório pessoas obesas, pessoas com obesidade, né, um excesso de gordura, e quando a gente faz ali um exame para avaliar sua composição corporal, me chama mais atenção a deficiência de massa muscular nele do que o excesso de gordura. Então, muitas vezes, quando eu estou visando um emagrecimento, olha só uma estratégia legal para você tratar com o obeso que tem baixa massa muscular. Em primeira instância, você visar uma hipertrofia muscular, fazer com que esse indivíduo ele ganhe o mínimo de massa muscular possível para que você aumente o metabolismo dele e a partir disso, quando você fizer uma dieta hipocalórica, ele vai responder melhor.
Então, essa é só uma estratégia para mostrar para vocês que perder massa muscular num processo de emagrecimento é extremamente prejudicial. E se a gente não tem noites de sono adequado, se a gente não tem um período de descanso adequado, não adianta se matar na academia que esse resultado ele vai ser inibido. Então, quando a gente pensa em emagrecer, cuidar do sono também é essencial e nesse estudo mostrou ser mais interessante do que até mesmo a dieta hipocalórica. E aí, ainda falando sobre emagrecimento, olha só que legal isso daqui. Um estudo de uma revista muito conceituada na área da nutrição, que pegou 14 homens saudáveis e dividiu em duas ocasiões. Primeira ocasião, esses indivíduos foram para o laboratório e lá eles fizeram uma noite de sono normal, 8 horas de noite de sono normal, e ficaram 24 horas nesse laboratório, avaliando parâmetros bioquímicos, metabólicos, enfim. Na segunda ocasião, esses mesmos indivíduos, eles voltaram ao laboratório, porém não dormiram. Na noite ficaram acordados, vendo Netflix, vendo filme, enfim, fazendo alguma atividade que não era o que deveria fazer, que era o sono. Olha só o que aconteceu no dia seguinte a essa segunda ocasião onde os indivíduos não dormiram. Diminuiu aproximadamente 30% da taxa metabólica basal. E se a gente pensa novamente em emagrecimento, diminuir 30% da taxa metabólica basal do meu indivíduo é muita coisa. Eu trouxe aqui um exemplo, claro, super ilustrativo, hipotético, mostrando que se a gente tem um paciente com a taxa metabólica basal de 2.000 calorias, a gente está falando em reduzir 600 calorias da taxa metabólica basal deles. Isso tem uma implicação muito grande na mudança de composição corporal, beleza? Então, dormir, perco massa magra, diminuo minha taxa metabólica basal. Não dormir direito. Vamos dar continuidade nesses impactos da privação do sono. E continuando falando sobre os impactos do dia seguinte da noite mal dormida, olha só que estudo legal relacionado a escolhas alimentares. Novamente, 14 homens saudáveis foram ao laboratório e eles foram divididos em dois grupos, em duas situações. Na primeira situação, eles tiveram a noite de sono adequada, de 8 horas, e o outro grupo, a outra situação, teve a privação total de sono. No dia seguinte, esses indivíduos, 8 horas da manhã, todos eles tomaram o mesmo café da manhã, de aproximadamente 650 calorias, um café da manhã padronizado. De 8h30 às 9 horas da manhã, eles tiveram 30 minutos para comprarem o que quiserem no supermercado, mas eles tinham apenas $50. Se fosse aqui no Brasil, daria para fazer a compra do mês, né? Porque o dólar tá caro pra caramba, mas foi um estudo lá dos Estados Unidos, então eles tinham $50 para comprar o que quiserem nesse período de 30 minutos. Olha só o que aconteceu quando a gente acompanhar a barrinha branca e a barrinha preta do gráfico. Barrinha branca, indivíduos que não dormiram. Barrinha preta, indivíduos que dormiram. Do lado esquerdo da tela foram a quantidade de calorias que esses indivíduos compraram relativas aos $50. Olha só qual foi o valor calórico total da compra do indivíduo que não dormiu direito em comparação aos indivíduos que dormiram direito. Então, não dormir bem, privação de sono, também está associado à compulsão alimentar. E este é só um dos estudos que mostram isso. O não dormir direito na noite faz com que o seu paciente no dia seguinte tenha aquela vontade louca por um docinho, por um carboidrato refinado, por alimentos ultraprocessados, que muitas vezes são alimentos mais palatáveis. Então, privação de sono está associada a escolhas alimentares. E muito se falava e muito se associava como a principal causa disso, a leptina. E que se a gente pensar a longo prazo, uma privação de sono, ela pode sim gerar
uma resistência à leptina, o que tem de fato um impacto muito grande nas escolhas alimentares, na diminuição da saciedade. Então, isso é sim um agravante muito alto quando a gente pensa em privação de sono. E esse estudo é, novamente, apenas um deles que ilustra isso daí, que menor tempo na fase de sono REM está associado a maior resistência à leptina. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que essa resistência à leptina, ela está associada não só a escolhas alimentares e saciedade, mas ela está associada a diversos outros problemas do nosso organismo, como, por exemplo, redução da nossa imunidade, redução da nossa saúde vascular, distúrbios na tireoide. Opa, lembram quando a gente comentou daquelas situações que eu pedi para vocês refletirem? Cada vez mais a gente não tem visto distúrbios na tireoide? Problemas na nossa produção de insulina pelo tecido pancreático. Nós temos o aumento do risco de doenças cardiovasculares, perda mineral óssea, aumento do risco de osteoporose. E olha só que legal, para as mulheres, aumento da resistência à leptina, eu tenho desregulação do ciclo menstrual. Então percebam como a resistência à leptina, ela está associada não só a escolhas alimentares, mas em um contexto de saúde muito grande. E a privação de sono, menor tempo no sono REM, está associado à resistência à leptina. E olha só, quando a gente fala em termos de ganho de massa muscular, a gente falou sobre emagrecimento e agora vamos falar um pouquinho sobre ganho de massa muscular. Quando a gente pensa em ganho de massa muscular, sem dúvidas nenhuma, nós precisamos pensar sobre agentes anabólicos. Então a gente tem aí as proteínas e o exercício físico como fatores extremamente relevantes para o aumento de síntese proteica, mas também temos o que fala-se muito por aí, que são os hormônios anabólicos. E aqui eu trouxe 2 exemplos da ligação com o sono com 2 hormônios anabólicos, testosterona e GH. Na parte de cima, o que esse estudo ele mostra? Que existe uma relação direta e uma ligação íntima entre a produção de testosterona e o sono, que isso é uma via de mão dupla, se é que podemos chamar assim. O que eu quero dizer com isso daqui? Se eu tenho problema no sono, consequentemente eu vou ter problemas na minha produção endógena de testosterona. Do mesmo jeito que uma via de mão dupla mostra que se eu tenho distúrbios na testosterona, um uso de testosterona exógeno, por exemplo, sem auxílio de um profissional, sem um acompanhamento médico, por exemplo, eu posso gerar distúrbios no meu ciclo circadiano e isso pode impactar numa redução da qualidade do sono. Então, é uma via de mão dupla entre testosterona e sono, a partir do modo que eu tenho problemas para dormir, baixa qualidade do sono, eu tenho redução na minha produção de testosterona. Do mesmo jeito que o sono está diretamente relacionado com o hormônio do crescimento, o GH. Por quê? Olha só, nesse gráfico aqui mais abaixo, onde na parte de cima a gente tem uma produção de GH em um dia de noite de sono adequado. A gente vê que essa produção e esse pico de GH acontece aproximadamente por volta das 2 horas da manhã. Agora, olha só nesse gráfico, mais um pouco mais abaixo, quando a gente, nesse período, 2 horas da manhã, nós estamos acordados. Nós temos praticamente uma inibição na nossa produção de GH. Então, quando passar a quarentena, quando tiver as baladas funcionando normalmente, não esqueçam, deu 2 horas da manhã, bota o lembrete para você, para o seu paciente, para falar, tô na balada, são escolhas, mas não tô produzindo GH. Um grande hormônio de fator anabólico está sendo inibido quando a gente está nesse período acordado. Então, o que eu quero mostrar para vocês que sono impacta na composição corporal, principalmente também em hormônios anabólicos. Tem um estudo muito legal, não sei se o Arthur está aí assistindo, mas ele até compartilhou comigo recentemente, mostrando que indivíduos que fazem exercício físico e têm dieta hiperproteica, mas têm noites de sono
mal dormidas têm menor estímulo à síntese proteica muscular do que em comparação os indivíduos que fazem a mesma dieta hiperproteica e o mesmo exercício físico. Então, síntese proteica também é inibida quando a gente tem uma noite de sono mal dormida. Resumindo tudo isso que eu falei para vocês, quais são os efeitos metabólicos da privação de sono no nosso organismo? Quando a gente tem privação parcial, e aí eu tô falando privação de 1 horinha, nós vimos que 1 horinha de noite mal dormida, reduzir 1 horinha de sono, já causa impactos no nosso organismo. E olha só que legal essa figura para concluir tudo isso que a gente falou. Privação parcial do sono aumenta o meu gasto calórico, aumenta as escolhas alimentares por alimentos ultraprocessados. Em conjunto a isso, eu tenho uma redução do meu gasto energético, uma redução da minha taxa metabólica basal e tenho alterações quando a gente fala em substrato energético. Então a gente começa a estocar mais gordura, principalmente no nosso tecido visceral. E tudo isso em conjunto vai promover o quê? Aumento da massa gorda, engordar, ou dificuldade na perda de massa gorda, dificuldade de emagrecer. Beleza? Então este é um resumão do impacto do sono na composição corporal. E aí vamos falar das estratégias nutricionais para finalizar. Eu gosto de começar pela melatonina porque sempre é uma curiosidade muito grande quando fala de sono e melatonina. Então nós já vimos a importância dela no ciclo circadiano. E aí, o que eu trago aqui como uma evidência científica recente de 2018, que é um posicionamento do JAMA, uma revista de alto impacto, que mostra que 0,5 miligramas de melatonina 1 hora antes de dormir melhorou a qualidade e o tempo de sono nesse grupo suplementado em comparação ao placebo. Mas, por que eu gosto de destacar isso daqui? Gente, 0,5 miligramas já funciona. Não precisa consumir ali 5 miligramas, 10 miligramas, como muitas pessoas se entopem de melatonina e achar que aquilo vai melhorar a qualidade do sono, porque muitas vezes o excesso de melatonina pode causar disrupção no ciclo circadiano. Então, olha a dose, 0,5. E a melatonina, ela também vem sendo estudada cada vez mais por seu efeito além do sono, principalmente o seu efeito antioxidante. Então, hoje em dia, vem sendo muito evidenciado o efeito da melatonina com uma ação antioxidante, prevenindo disfunções mitocondriais. E aí aqui nessa imagem onde tem a mitocôndria, se vocês repararem, tem tanto a melatonina / fitomelatonina. Fitomelatonina é a melatonina presente nos alimentos. Então, nós não precisamos de suplemento, nós conseguimos obter melatonina proveniente da alimentação. E eu vou mostrar para vocês quais são os alimentos fontes de fitomelatonina já, mas gravem essa informação, fitomelatonina. Ontem e hoje eu postei no meu Instagram 2 dicas muito importantes que foram evidenciadas pela literatura científica que melhora a qualidade do sono. Uma delas é a 2 unidades de kiwi 60 minutos antes de dormir, ou o suco de cereja azeda, que também vem mostrando e ganhando espaço cada vez mais no seu efeito de melhora da qualidade do sono. Então, melatonina, suplementação de melatonina, funciona? Funciona. Dose 0,5. Só podemos obter através da suplementação a partir do momento que a gente sabe que tem um problema no Brasil de não ser liberado, então a gente tem essa dificuldade para passar para o paciente, a gente pode ter essa dificuldade. Então, só existe suplementação de melatonina? Não, existe alimentos fontes de fitomelatonina também. E ainda baseado nessa dificuldade de passar para o paciente sobre a suplementação de melatonina, surgiu há algum tempo atrás, muito falado dentro da área da nutrição, que a suplementação de triptofano poderia ser a solução para essa melhora da qualidade do sono. E olha só, por que suplementação de triptofano? Vamos lembrar lá no início da live aquela informação que eu pedi para vocês gravarem, que a síntese endógena de melatonina, ela tem um precursor, e esse precursor é o aminoácido triptofano. Mas suplementar triptofano é a solução? Então
Então olha só, vamos discutir um pouquinho disso daí. Quando a gente suplementa triptofano e aumenta a disponibilidade desse aminoácido, ele pode ter dois caminhos. Um caminho, síntese de melatonina, e o outro caminho, que é a via da quinurenina. O que acontece com essa via da quinurenina? É uma via que pode causar neurotoxicidade. Então, muitas vezes esse triptofano que a gente suplementa, ele pode ser desviado por um caminho que a gente não quer. E o que faz esse triptofano ele ser desviado e sair da via da melatonina e ir para a via da quinurenina? A expressão dessa enzima que está aqui em laranja chamada IDO. Quando a gente tem o excesso da expressão dessas enzimas, esse triptofano ele sai da síntese de melatonina e vai para essa via da quinurenina. E o que causa a expressão dessa IDO? Citocinas pró-inflamatórias, disbiose intestinal e estresse crônico. Tudo que uma pessoa que tem privação de sono tem como repercussão metabólica. Ela tem aumento da inflamação crônica, ela tem disbiose intestinal e ela tem estresse crônico. Então, cuidado na hora de suplementar triptofano, porque dependendo do seu paciente, dependendo do perfil do seu paciente, perfil inflamatório e o perfil de estresse dele, perfil intestinal também, essa suplementação de triptofano pode estar indo para uma via que é neurotóxica. E aí, quais são as estratégias que a gente mais vê como eficiente para a melhora da qualidade do sono? Além do kiwi e além do suco de cereja azeda que eu postei no meu Instagram essa semana, eu trouxe aqui alguns destaques de alimentos que possuem em sua composição fitomelatonina. E olha só o destaque: café descafeinado é um dos principais alimentos fontes de fitomelatonina, mas destaco novamente, descafeinado. Por quê? A cafeína consumida até 6 horas antes do sono promove redução na qualidade do sono, então muito cuidado com isso também. Postei segunda-feira no meu Instagram um infográfico sobre isso daí, sobre o quanto a cafeína antes de dormir pode ser prejudicial, mas não significa que o café é um alimento ruim. O café descafeinado é um dos principais alimentos fontes de fitomelatonina. E aí eu deixo também aqui um estudo que destaca outras fontes alimentares com biodisponibilidade de fitomelatonina. Então nós temos os alimentos proteicos, né? Principalmente também por ter uma grande quantidade de triptofano, ovos, peixes, leites. Um destaque muito grande também para a aveia e a levedura nutricional, que pode ser introduzida aí numa ceia para melhorar a qualidade desse sono. Frutas como uva, cereja, morango e o próprio tomate também tem aí dentro de sua composição uma alta quantidade de fitomelatonina. E algumas leguminosas, como por exemplo o pistache e outras oleaginosas, também são alimentos extremamente fontes de melatonina. Beleza? Então essas são as principais estratégias nutricionais que a gente tem como alvo, como ferramenta de nutricionista, né? Sempre gosto de falar, nutrição é ciência dos alimentos e não ciência dos suplementos. Não que eu seja totalmente contra suplementos, pelo contrário, minha iniciação científica, meu mestrado é com suplemento. Eu gosto muito de falar, a última live foi sobre creatina, todos os benefícios da creatina, eu gosto muito de falar, mas eu sempre gosto de falar que a base de uma prescrição nutricional deve ser alimentos e não suplementos. Suplemento entra como uma estratégia coadjuvante a partir do momento que o básico está feito, e o básico a gente está falando de estruturação alimentar. Beleza, pessoal? Então era isso para a live de hoje. Deixo aqui o meu muito obrigado por vocês terem me acompanhado. Quem veio aqui semana passada, muito obrigado em dobro. Toda semana vou estar fazendo uma live aqui pelo Science Play nesse estilo, com slide, uma live um pouco diferente do que a gente vê por aí, que eu acho que fica mais fácil da gente seguir uma linha de pensamento, da gente trazer aí o que os estudos científicos mostram, referências, os gráficos dos estudos, enfim, acho que essa ilustração, ela contribui legal para essa dinâmica da live. Então, eu estou muito feliz, tem tido muito feedback positivo, gostaria de agradecer quem ficou até o final e agora falar sobre o presente que eu separei para vocês. Então, nós fizemos
um e-book para você que achou que 1 hora de live foi pouco e quer estudar mais sobre sono, composição corporal e saúde. A gente preparou um e-book sobre ciclo circadiano e as repercussões metabólicas. Então tá bem completo para você dar uma olhada nisso daí. Tira print dessa tela, manda para os amigos, tira foto, pode mandar. Tá liberado, tá no link da bio do Science Play. Vocês vão ter o acesso a um e-book que a gente preparou com muito carinho para vocês. Além disso, separei os principais artigos científicos que eu utilizei aqui na live para quem quiser ler na íntegra, quem quiser ter uma leitura mais aprofundada, né? 1 hora é muito pouco. E também, muito legal, deixei lá 2 escalas, a de Pittsburgh, que é muito validada pela literatura científica, e uma outra escala que também é validada pela literatura científica para vocês aplicarem na prática clínica e avaliarem a qualidade do sono dos seus pacientes. Eu espero fortemente que essa mensagem de que o sono é extremamente importante tenha alcançado vocês e que quem ainda não dá a devida importância ao sono, a partir de agora já comece a investigar isso no seu paciente, e eu tenho certeza que vocês vão colher muitos frutos quando vocês adequarem e melhorarem essa qualidade do sono dos pacientes de vocês. Beleza, pessoal? Tirem print daqui, link tá na bio, podem compartilhar, fiquem à vontade, foi feito com muito carinho pela equipe do Science Play, especialmente para vocês que estiveram aqui presentes na live. Beleza? Então, muito obrigado, estamos atingindo aí 1 hora de live, obrigado quem ficou até o final, daqui a pouquinho o Instagram vai bloquear a live, então vou aproveitar para encerrar. Meus contatos estão aqui, quem tiver alguma dúvida, quem tiver qualquer necessidade de material, eu estou à disposição, eu e toda a equipe do Science Play, tá bom? Convido vocês também para conhecerem o Science Play. Nós temos um módulo gratuito, módulo degustação, vai lá, dá uma olhada. Essa semana a gente tem uma palestra gratuita do Gabriel de Carvalho, então quem ainda não assistiu, vai lá, dá uma olhada no módulo degustação, veja o que acham e convido vocês a conhecerem o Science Play. Então, grande abraço, boa noite para todos vocês, muito obrigado novamente e eu espero que vocês tenham gostado e toda semana nós vamos estar aqui com essa live com slide, beleza? Um abraço, tchau, tchau!